Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro, bem-vindo mais uma vez a um episódio do Vida Melhor em Condomínio. Vida Melhor em Condomínio que hoje inicia uma série especial para apresentar a todos os clientes da Cury o Instituto Cury. Mais uma etapa, mais um capítulo importante na história da construtora de mais de 60 anos de mercado. E para apresentar para vocês o propósito e alma deste instituto, nós temos o prazer e a honra de receber aqui hoje, nesta bancada, Fábio Cury e Luciana Kamimura. Esses dois personagens vão contar para vocês tudo o que tem de história por trás da criação desse instituto e tudo o que tem pela frente para a trajetória que certamente será muito vitoriosa. Bem-vindos ao Vida Melhor em Condomínio. Sejam muito bem-vindos, estejam à vontade para contar tudo sobre o Instituto, mas antes não pode faltar a nossa pergunta tradicional. Fábio, quem é você no mercado imobiliário? Conta para todos os clientes Cury que estão aqui esperando para te ouvir. Obrigado, bom dia, Sabrina. Eu sou um engenheiro civil que trabalho na construção civil já há mais de 30 anos e dou dando continuidade à construtora que foi fundada por meu pai e meu avô, que foi fundada em 1962. Então, essa construtora que trabalhou com todos os programas habitacionais desde então, sempre foi uma empresa familiar, trabalhando basicamente na periferia de São Paulo, fazendo habitação popular. E quando eu entro na década de 90, várias crises habitacionais no Brasil, crises econômicas, a gente enveredou para fazer outras coisas que não habitação popular, fizemos apartamentos e produtos para classe média, fizemos produtos de padrão mais alto até, produtos comerciais, mas sempre focando, achando que o momento da baixa renda voltaria. Era esse o foco que a gente sempre achava que aconteceria com a empresa. E foi acontecendo no final dos anos 90, com os anos 2000, volta os programas habitacionais, a Cury volta a ser o teu foco nos programas habitacionais de baixa renda, até que em 2007, nesse momento falece meu pai e meu tio, que eram os nossos sócios, eu comando a empresa sozinho no começo dos anos 2000, e aí continuamos com uma empresa pequena. Em 2007, com a abertura de capital das grandes empresas, as empresas de alta renda, elas procuram um braço de baixa renda. Foi aí que a Cyrela forma uma joint venture com a Cury. Isso foi em julho de 2007. E neste momento é que começa a grande expansão e o crescimento da Cury Construtora, porque a gente estava naquele momento alinhado com uma grande construtora e logo a seguir, em 2009, é lançado no Brasil o grande programa habitacional que até hoje está em vigor, que é o programa Minha Casa Minha Vida, Sabrina. Então, naquele momento, a gente estava alinhado com uma grande construtora, a Cyrela, e com esse programa à disposição. Então, bastava a gente fazer o que a gente sabia fazer melhor, que era a habitação popular, que houve esse grande crescimento. Em 2007, então, a gente começou a fazer esse ramp-up para o nosso crescimento, até que culminou em 2020 a nossa abertura de capital. Em 2020, a gente abriu o capital, fizemos agora em setembro a nossa celebração de 5 anos, e junto com isso, tivemos, nesse ano 2025, a fundação do nosso Instituto Cury. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho muito mais sobre ele, mas essa é a grande história, perguntando quem é o Fábio Cury. Eu acho que nesse tempo aqui eu consegui descrever para você o que aconteceu ao longo do tempo. É muito interessante que ouvir você contando a sua história e como ela se materializa na Cury, estudando um pouquinho sobre o material para fazer esse episódio, a missão da Cury ela parece concreta, o que normalmente a gente vê em frases, escrita em quadros, ouvindo você falar, uma anotação que eu fiz que é contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável do Brasil, ajudando as pessoas a realizarem o sonho da casa própria, entendendo e respeitando os clientes. Quando você coloca isso com a sua história e mostrando a trajetória de uma empresa fundada que sempre entendeu que a baixa renda seria realmente o caminho para vocês materializarem tudo o que vocês idealizaram, ficou muito claro e talvez fica muito evidente que essa missão ela é quase material. Então, foi um prazer te ouvir e que... Tem um comentário importante sobre isso que está falando. Na década de 1990, o Brasil estava muito ruim
economicamente, nos anos 80, anos 90, e foi bem no momento que eu me formei, Sabrina. E a empresa estava passando por um momento de bastante dificuldade, principalmente nos programas, nos seus projetos de baixa renda. Então, quando eu me formo, meu pai era vivo, eu falei: pai, eu não vou fazer baixa renda, eu quero fazer produto de média renda, que é o que dá dinheiro, eu vou fazer produto comercial que dá dinheiro. E por uns quase 10 anos foi como a construtora sobreviveu, fazendo produtos para produtos de mais alta renda. Mas meu pai sempre falou para mim: Fábio, não esquece do nosso DNA, não esquece da baixa renda. O futuro desse país depende da construção para a baixa renda, e nós fomos fundados com essa missão e nós sabemos fazer isso. Então, por mais que a gente hoje, nesse momento, a gente estava sem programa, estava construindo habitação para alta renda, não esqueça que esse jogo pode virar e que você tem dentro de você a semente, o DNA da baixa renda. Infelizmente, ele não está aqui, ele não viu o que aconteceu, Sabrina, porque ele foi embora nos anos 2000, no ano de 2000, então ele não viu o programa Minha Casa Minha Vida, não viu o crescimento da companhia, mas ele estava completamente certo, né? Porque a Cury hoje, sendo uma das maiores construtoras do país, é por conta da baixa renda do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Que bom, que história bonita de ouvir. E eu tenho certeza que esse DNA e toda essa semente que foi plantada há mais de 60 anos também compõe essa alma e esse propósito do Instituto que você vai contar pra gente. Mas temos também aqui Luciana Kamimura, que veio para estruturar essa ideia, né, da vida, essa alma e esse propósito. Luciana, conta pra gente quem é você no mercado imobiliário, como é que você chegou aqui? Acho que vou focar no finalzinho, né? Como eu cheguei aqui. Eu, diferentemente de vocês, do Fábio, eu não tenho uma longa trajetória dentro do mercado imobiliário ainda. Eu sou originalmente formada em administração e passei aí por alguns segmentos dentro de áreas administrativas. E tendo atuado muitos anos nesse setor, depois, nos últimos 5, 6 anos, eu fiz uma transição de carreira, utilizando toda a bagagem que eu tenho, tanto em questões de ESG, gestão de pessoas, liderança de projetos, para o terceiro setor. Então, utilizando essa bagagem que eu tenho de outras instituições por onde eu passei, fui, né, conhecer o Fábio, conhecer a história da Cury, me encantei também pela história da Cury, exatamente por conta desse DNA. Eu acho que é o que faz a diferença, a gente ter um olhar para contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país genuinamente, é o que vai fazer a diferença em toda uma construção social, e foi o que me convenceu, né? Quando eu sentei finalmente com o Fábio durante o processo decisório para a gente falar sobre o futuro como Instituto Cury, foi o fator que me fez decidir. Mas a ideia sempre é que a gente utilize, eu tendo vindo dessa origem, eu sou uma pessoa que venho de uma origem de periferia, né? Originalmente eu sou desse lugar, e a educação foi o que transformou e abriu portas para mim. E entender que a Cury tem essa visão de contribuir para o desenvolvimento, para a educação como um todo, com uma visão bastante holística de tudo isso, é o que faz com que a gente se motive para poder fazer a história acontecer daqui para frente. Então, a ideia é que eu utilize todo esse conhecimento que eu tenho para poder fazer todos os projetos rodarem aí, a gente começar a contar, aprofundar aqui nos próximos minutos sobre essa história que está sendo construída, né? Ela é muito recente ainda. Mas então eu chego falando que eu sou do mercado imobiliário hoje, mas atuando na área do social. Que legal. Me fala uma coisa, Fábio. A Cury é hoje uma das maiores construtoras desse país, reconhecida pela eficiência operacional. Toda essa história, 60 anos de história, você 30 anos à frente da empresa. Qual foi o marco determinante para você falar assim, está na hora da gente formalizar um instituto? Porque, historicamente, a Cury tem ações sociais dentro do seu rol de atividades, né? Sempre foi uma característica, principalmente os profissionais que trabalham na Cury sabem dessa característica. Mas qual foi para você o ponto definidor? Que você falou, está na hora de eu criar um instituto? Não houve um ponto decisivo, mas o que houve você mais ou menos relatou, esse histórico. A gente
desde sempre, por muitos anos, vamos relembrar como eu contei a história, por muitos anos a empresa foi uma empresa familiar pequena. Então a gente sempre gostou dessa parte social e sempre fazia ações pontuais. E depois que a gente conseguiu crescer e conseguiu ter volume e ter, vamos dizer, gestão financeira, ter recursos financeiros, começou a crescer dentro de mim a vontade de fazer uma coisa maior, mais organizada. O que era uma coisa, a gente viu que nos últimos anos, principalmente depois do IPO, que recursos maiores chegaram para a companhia, a gente começou a crescer nessas ajudas que a gente fazia, perto dos nossos empreendimentos, principalmente, mas de maneira desorganizada. Então, foi aí que começou a surgir. A gente olhava para outros players, outras empresas grandes, e a gente via que existia uma maneira de fazer isso de uma maneira organizada. Foi daí que falou, está na hora da gente fazer um instituto. Está na hora da gente devolver tudo que a gente está recebendo. E foi dentro dessa ideia que chegou a idealização do Instituto Cury e agora a fundação dele, que se concretizou 19 de fevereiro desse ano. Que legal. Ô, Luciana, fala pra gente objetivamente sobre o que é o propósito desse instituto e como você viu isso nesse link com as conversas que você teve com o Fábio e como vocês transformaram isso nessa identidade de propósito e objetivo do instituto. O primeiro exercício foi entender dentro de casa todo esse contexto, né, de onde nós partimos, o que veio sendo construído ao longo dos anos, e acho importante esse respeito por toda a história, mas entender qual é a visão de futuro que toda a organização tinha. Quando a gente entendeu que a palavra-chave era esse desenvolvimento socioeconômico, era traduzir isso para o social. Como que dentro do contexto social a gente consegue, então, fazer essa tradução. O lugar que a gente chegou foi a contribuição para a mobilidade socioeconômica, olhando essa questão dos territórios onde a gente tem operação, que são nas regiões metropolitanas de Rio e São Paulo, e aí como que a gente consegue, então, devolver, como o Fábio, né, mencionou, para a sociedade esse push, né, esse impulso para que a gente consiga contribuir tanto na questão educacional, com um olhar mais voltado para a profissionalização, então de oportunização, de geração de trabalho e renda, empregabilidade das pessoas para que elas possam decidir o próprio futuro, mas também como a gente contribui para o desenvolvimento biopsicossocial das crianças e jovens desses territórios. Quando a gente fala de regiões de comunidades, de periferia, né, que ainda não tem, muitas vezes, o saneamento básico ou que passam por dificuldades, a gente está falando de espaços com muitas pessoas em lugares muito pequenos. Então, o esporte ele propicia, né, esse desenvolvimento também do indivíduo. Então, olhando isso, foi onde a gente chegou com esse contexto, entendendo que era onde a gente conseguia, então, focar, porque a gente precisa ter foco, claro. E aí entender quais os projetos que poderiam ter sinergia, tanto com a história da companhia e com esse desenvolvimento para a mobilidade socioeconômica. Então, essa foi a tradução que a gente fez. Falando em história, eu vi alguns podcasts já, e um deles, do Fábio, e um deles, você contava que desde pequeno andava no carro do teu pai, bem para a região da Zona Leste, para ver terreno, comprar, né, terreno para incorporar desde muito novo. Simbolicamente, obviamente, que a gente vive uma realidade de privilégios, né? Entendendo essa questão de retorno. Fábio, como é que você vê esse posicionamento da Cury impactando o mercado imobiliário e os nossos stakeholders? Obviamente que ter uma das grandes construtoras se posicionando, assumindo mais do que uma formalização de doações, né, ações pontuais, criando um instituto e assumindo compromissos públicos em relação a ele, qual é o link que você consegue fazer, né, de você não ter fechado os olhos para a realidade da qual você acompanhou desde criança e o impacto disso simbolicamente para o mercado imobiliário? Você consegue estabelecer esse link? Você vê essa relevância do posicionamento da Cury? Eu consigo enxergar principalmente a relevância em função do país que a gente vive, né, Sabrina? Acho que a gente está num país em que a gente tem uma população de baixa renda muito grande e que a gente tem
que fazer alguma coisa a não ser só ser uma empresa de capital e de busca do financeiro. Então, o que a gente entendeu, eu acho que os stakeholders dão valor, é que o propósito social é uma coisa indispensável hoje em dia. Não adianta você só querer buscar a lucratividade, a margem, a distribuição. Então, acho que essa parte social, essa parte de devolução, essa parte de retorno, sendo bem feita, sendo bem estruturada, sendo bem organizada, podendo ter continuidade, mostrando que isso ao longo do tempo, a Luciana me mostrou muito isso nos projetos que ela já fez em outra companhia, como isso ao longo do tempo pode trazer grandes frutos até para a própria companhia. Isso acho que é extremamente importante e quando a gente apresenta isso para os stakeholders, para os sócios da empresa, eles apoiam plenamente. Então, acho que o caminho é um caminho sem volta, é um caminho que eu estou apostando bastante, que vai crescer muito dentro da companhia e que logo, logo o Instituto Cury vai estar com um volume bem grande já. Torcemos todos para que essa história seja cada vez mais bem sucedida. E falando de stakeholders, vou falar de dois especialmente, que são objetivamente os que mais fáceis da gente alcançar, com uma história ainda tão recente. O primeiro deles são os profissionais da Cury, os profissionais que já estão envolvidos direta e indiretamente. Vocês conseguem já ver essa movimentação? O que vocês já viram de impacto desde esse posicionamento da abertura, da formalização do Instituto, do lançamento do Instituto? Esse primeiro stakeholder. E o segundo, para os clientes da Cury. Onde vocês veem o impacto do Instituto alcançando os proprietários, os clientes que apostaram na Cury para realizar também parte dessa missão, que é realizar o sonho da casa própria? Eu vou deixar a Luciana falar dos colaboradores, que ela está mais próxima das ações que a gente fez, e eu depois respondo dos clientes. Então vai, Lu. Quando a gente fala dessa parte de articulação interna, né, e respeito a tudo que foi sendo construído até o momento, eu acho que uma das coisas que eu tive cuidado de fazer junto com o Fábio, junto com a equipe do Instituto, foi conversar com as áreas onde a gente encontrava mais sinergia. Então, gestão de pessoas, ali com recursos humanos, quais são as necessidades, né? Onde a gente conseguiria empregar as pessoas, onde a gente tem uma maior chance, um maior volume de transformar, de traduzir empregabilidade, formação profissional das pessoas que vêm proveniente dos nossos projetos, sustentabilidade, também foi uma outra área que a gente conversou bastante. Então, como a gente conseguia contribuir socioambientalmente com a questão, com um olhar mais cuidadoso para transformar os resíduos, né, que a gente gera como construção civil em um material que pudesse virar fonte de geração de trabalho e renda. Como a gente, por meio das tecnologias que são utilizadas dentro do contexto, a área de TI poderia ter um olhar mais cuidadoso para que a gente pudesse utilizar, de repente, esse know-how que a gente tem dentro da empresa, traduzir isso dentro também dos projetos, em relação a mentorias ou um olhar da construção do projeto. A área de engenharia, né, de civil. Então, quais são as oportunidades que a gente encontra dentro da área de engenharia, que está ali no DNA diretamente como Cury? Então, como que a gente consegue enxergar possibilidades dentro do contexto da engenharia para construir projetos onde a nossa maior preocupação era forma-se pessoas. E como que na ponta final a gente consegue traduzir isso em oportunidade real para quem passou por um processo dentro de um projeto do Instituto Cury e, de fato, isso virar uma chave na vida dessa pessoa. Então, esse cuidado a gente foi tendo. Então, em vários momentos fui trazendo essa discussão em mesa com o Fábio, com essas outras áreas que contribuíram muito e contribuem até hoje, porque a história só começou. E a ideia, né, a gente também envolver cada vez mais o próprio relacionamento com o cliente, quais são as oportunidades por meio de tudo que a gente oferece para os nossos clientes, que isso, de repente, possa se traduzir de alguma forma em uma oportunidade para quem passa pelos projetos. Então, a gente foi muito por esse caminho aí. Complementando só o que a Lu já falou muito bem, acho que para o cliente o mais importante é claro que o imóvel é o grande sonho, né? É o sonho do cliente, é poder ter o seu imóvel, o imóvel da casa, o sonho da casa própria é o grande sonho do cliente. Mas saber que, além do prédio,
tem um propósito maior do que só o prédio, que só o playground, que só a piscina. O Instituto, quando a gente explica que o Instituto Cury está trazendo uma inserção dele à comunidade, ao que está acontecendo em volta daquele empreendimento, os clientes ficam muito mais felizes, Sabrina. Eles entendem que eles vão fazer parte de um todo, não é simplesmente aquele empreendimento, aquele apartamento, aquele playground. Então, quando a gente mostra que o Instituto está trabalhando para eventualmente trazer aquela pessoa de uma comunidade para fazer alguma coisa lá perto, ou que o Instituto está ajudando as pessoas a se educarem ou fazer esporte, isso sensibiliza muito, eles gostam muito, o cliente gosta muito de saber que está fazendo parte dessa história do Instituto, e muitos até perguntam se pode, de alguma maneira, até participar. Então, acho que isso agrega valor, sim, muito valor aos imóveis da Cury, mas mais do que isso traz satisfação e engajamento aos nossos clientes. Eu acho que a palavra-chave, então, aí é agregar, né? Agregar. Que o empreendimento chega, ele agrega para aquela comunidade que já existe e as pessoas vão se juntando, agregando e juntando valor, né? Reunindo valor para aquela comunidade. Caminhando para o final, não podemos falar sobre os projetos, né? O que objetivamente, quais são os projetos que lá em fevereiro de 2025, no dia 19, vocês fizeram o lançamento do Instituto e já assumiram os compromissos? Conta pra gente o que já está acontecendo no Instituto. Pode falar. Bom, hoje é o dia de falar dos projetos. Só contar um pouquinho, porque nós teremos vários episódios. Vou dar alguns nomes: ciclo refeito, gastronomia periférica, mulheres na construção. São alguns do basquete. Ídolo social. São alguns dos projetos que já estão em andamento. Não vamos detalhar hoje, mas estou super feliz porque todos eles já estão dando frutos e resultados. E nós já estamos impactando quantas pessoas com esses projetos? Cerca de 400 pessoas aproximadamente. Diretas? Diretamente. Mas o nosso objetivo é bem maior. A gente quer até 2029 estar com mais de 4 mil pessoas impactadas. Então, a gente vai chegar a isso, sem sombra de dúvida, com os novos projetos que vêm por aí. Agora, sem poder detalhar muito, mas os projetos são muito bacanas, porque, como a gente até falou no começo, alguns sim, outros não, mas alguns são projetos 360, no qual a gente forma, educa, e essa pessoa que não estava preparada, que não estava educada, ela acaba trazendo trabalho para a própria empresa, para a própria construção. Como exemplo, sem detalhar muito, mulheres na construção, que são uma coisa inovadora que a Cury vai trazer aqui para os canteiros das nossas obras. Bom, eu ficaria certamente aqui horas e horas, já emendaria um episódio no outro para ouvir vocês dois tendo a oportunidade de ver como brilha os olhos quando a gente fala de algo tão relevante e de um posicionamento tão determinante para o nosso mercado. Então, eu gostaria de agradecer e abrir o espaço para que vocês deixem umas considerações finais para a nossa audiência, que são clientes Cury e também profissionais Cury, mas principalmente para os clientes que apostaram na Cury para a realização desse sonho da casa própria. Então, fiquem à vontade, Luciana, vou começar com você. Quais são as suas considerações finais para o público do Vida Melhor em Condomínio? Eu acredito muito que nós todos fazemos parte, né, de uma grande conexão. Então, e a Cury, ela constrói cidades, literalmente. Quando vocês chegam em um condomínio, ali já existe um território, já existe uma comunidade. Então, o que eu quero falar é que a gente tem olhado com muito carinho para esse entorno, para que vocês sejam muito bem recepcionados à medida que vocês chegam nesse lugar e que vocês se sintam pertencentes àquele lugar, mesmo antes da chegada de vocês. Por existirem projetos que estão olhando para essas questões sociais, para que essas pessoas também possam se desenvolver socioeconomicamente e, quem sabe, no futuro ela também possa ser uma vizinha, um vizinho de vocês. A gente não faz olhando essa questão, o Instituto ele está apartado, como o próprio Fábio já falou, dessa questão de lucratividade, a gente é uma instituição sem fins lucrativos, o nosso objetivo é o desenvolvimento
socioeconômico dessas pessoas, mas a gente não pode esquecer que, à medida que você consegue trazer mobilidade socioeconômica para os territórios, você também traz poder de escolha. Então, eu gostaria de falar que a compra de vocês do imóvel contribui para isso, afinal, a gente destina parte do lucro, da receita da empresa para a operação do Instituto, para que ela possa acontecer. Então, eu só tenho a agradecer também a contribuição, mesmo que indiretamente por parte de vocês, para que tornasse todo esse sonho possível e que contribui para a realidade de muitas pessoas. Muito obrigada. É inspirador ver a Luciana falando, não é? E muito, muito bem lembrado que os recursos do Instituto Cury são feitos por conta de uma participação nos lucros da construtora Cury. Então, mas a minha mensagem, ela já falou muito bem, tem a ver com isso, com vocês moradores viverem em harmonia no condomínio e entenderem que tem uma coisa maior ao redor disso. E uma mensagem que eu aprendi na vida, que eu quero deixar aqui, é que fazer o bem faz bem. Acho que isso eu acho que é o principal ponto do Instituto Cury. Faz bem e dá retorno. Então, eu acho que o Instituto Cury veio para isso, para fazer o bem. A gente quer difundir isso, e isso vai com certeza trazer grande retorno para nós, para a comunidade, para os moradores, para os compradores. Então, eu termino aqui com essa mensagem e desejo a todos que tenham sucesso na compra de vocês e que não percam os próximos episódios, porque daí sim vamos detalhar cada um dos nossos projetos. Muito obrigado a todos. Bom, já fica o convite para as novas edições, para os próximos episódios do Vida Melhor em Condomínio, onde a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente todos os compromissos assumidos já com os projetos que estão em andamento e tudo que vem pela frente no Instituto Cury. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer e uma honra estar aqui para falar para os clientes da Cury sobre esse marco importante na história da construtora. Tenham vocês uma vida melhor em condomínio. Tchau, pessoal!